canal. Hoje continuaremos a leitura do nosso livro O Mesmo de Sempre, de Morgan Housel. Hoje a nossa história é A Calma Planta as Sementes da Loucura. Louco não significa defeituoso. Louco é normal. Mais que louco é normal. Existe um ciclo muito comum de ganância e medo. É mais ou menos assim. Primeiro, presumimos que as coisas boas são as permanentes. Depois, ficamos anestesiados para as coisas ruins. Depois, ignoramos as coisas ruins. Depois, negamos as coisas ruins. Depois, entramos em pânico com as coisas ruins. Depois, aceitamos as coisas ruins. Depois, presumimos que as coisas ruins são permanentes. Depois, ficamos anestesiados para as coisas boas. Depois, ignoramos as coisas boas. Depois, negamos as coisas boas. Depois, aceitamos as coisas boas. Depois, presumimos que as coisas boas são permanentes. E voltamos ao ponto onde começamos. O ciclo se repete. Examinemos mais a fundo por que esse ciclo acontece e por que sempre acontecerá. A década de 1960 foi um período de otimismo científico. Nos 50 anos anteriores, o mundo passara dos cavalos e carroças aos foguetes, da sangria ao transplante de órgãos. Isso levou a um esforço entre os economistas para tentar erradicar o flagelo das recessões. Se podíamos lançar mísseis balísticos intercontinentais e andar na Lua, certamente poderíamos evitar 2 trimestres de PIB negativo. Raymond Minsky, que passou a maior parte de sua carreira como economista na Universidade de Washington, em St. Louis, era fascinado pela natureza cíclica de prosperidade e declínio das economias. Ele também achava que a ideia de erradicar as recessões era absurda e sempre seria. A teoria seminal de Minsky foi chamada de hipótese da instabilidade financeira. A teoria não pega pesado na matemática e nas fórmulas. Ela descreve um processo psicológico que funciona basicamente da seguinte maneira: quando uma economia é estável, as pessoas ficam otimistas. Quando as pessoas estão otimistas, incorrem em dívidas. Quando incorrem em dívidas, a economia se torna instável. A grande ideia de Minsky era que a estabilidade é desestabilizadora. Uma ausência de recessões, na verdade, planta as sementes da próxima, e é por isso que nunca conseguimos nos livrar delas. Em períodos de prosperidade prolongada, a economia transita de relações financeiras que contribuem para um sistema estável a relações financeiras que contribuem para um sistema instável, escreveu ele. Alimentar a crença de que tudo vai dar certo nos conduz, como uma lei da física, a algo que dá errado. Isso se aplica a um monte de coisas. Imagine um mundo onde a bolsa nunca caiu. A estabilidade do mercado é praticamente assegurada e as ações apenas sobem. O que você faria? Compraria o máximo de ações que pudesse, hipotecaria sua casa e compraria mais ações. Consideraria vender um rim para comprar mais. Seria a coisa mais razoável a fazer. E no processo, o preço das ações subiria. Suas avaliações ficariam cada vez mais caras. Tão caras que as perspectivas de retorno futuro cairiam para quase zero. E, nesse preciso momento, as sementes do colapso começariam a brotar. Quanto mais elevadas as avaliações, mais os mercados ficam expostos a serem pegos desprevenidos pela capacidade que a vida tem de nos surpreender de maneiras que jamais imaginamos. A surpresa tem 6 características comuns: informação incompleta,
incerteza, aleatoriedade, acaso, time infeliz, incentivos fracos. Com o preço dos ativos inflacionado e nenhuma margem para erro, os mercados ficariam por um fio, quebrando ao primeiro indício de qualquer coisa inferior à perfeição. Ironicamente, quando há garantias de que os mercados não vão quebrar, ou, de forma mais realista, quando as pessoas acreditam nisso, a probabilidade de que eles quebrem é muito maior. A mera ideia de estabilidade provoca um movimento inteligente e racional no sentido de aumentar os preços dos ativos, o suficiente para causar instabilidade. A estabilidade é desestabilizadora. Ou, dito de outra forma, a calma planta as sementes da loucura. Sempre foi, sempre será. Tudo parece sem precedentes quando não se tem conhecimento da história, escreveu Kelly Hayes. É uma ideia muito importante. O historiador Dan Carlin afirmou em seu livro The End is Always Near. Praticamente, nada nos separa mais dos seres humanos de outras eras do que o fato de sermos muito menos afetados pelas doenças. Se os seres humanos modernos convivessem durante um ano com o tipo de taxa de mortalidade que incidia sobre nossos antepassados pré-industriais, a sociedade entraria em choque. De modo geral, a vida nunca foi tão segura como na era moderna. E na prática, todas as melhorias do último século resultaram de um declínio nas doenças infecciosas. Em 1900, cerca de 800 em cada 100 mil americanos morriam todos os anos de alguma doença infecciosa. Em 2014, essa proporção caiu para 46 em 100 mil, uma queda de 94%. Esse declínio provavelmente é a melhor coisa que já aconteceu à humanidade. Encadear essa frase como um porém seria ir longe demais. Foi uma coisa inteiramente boa e ponto final. Porém, isso gera uma anomalia. O declínio da mortalidade por doenças infecciosas deixou o mundo menos equipado para lidar com elas. Talvez não em termos médicos, mas sem dúvida em termos psicológicos. O que há 100 anos era uma parte trágica e esperada da vida, é hoje uma parte trágica e inconcebível da vida moderna. E foi por isso que a pandemia de Covid-19 foi tão chocante e devastadora. Clark Welton, antigo redator de discursos de Ed Koch, prefeito de Nova York, escreveu: para os que cresceram nas décadas de 1930 e 1940, não era nada incomum ver-se sob a ameaça de uma doença contagiosa. A cachumba, o sarampo, a catapora e a rubéola varreram escolas e cidades inteiras. Tive todas as 4. A pólio causava um grande número de vítimas todos os anos, levando milhares de pessoas, na maioria crianças, à paralisia ou à morte. Não havia vacinas. A infância correspondia a atravessar um corredor polonês de doenças infecciosas. Compare isso à minha geração, que se beneficia de meia dúzia de vacinas algumas semanas após o nascimento. E é como se habitássemos mundos diferentes. Sou incapaz de depreender o que era normal há 2 gerações. Imagino que, se tivesse atacado o mundo em 1920, a Covid-19 não passaria de uma página nos livros de história sobre mais uma pandemia mortal em meio a uma longa lista de tragédias comuns. Mas, como ocorreu no ano comparativamente calmo de 2020, ela deixou uma marca que remodelou o modo como as pessoas pensam sobre riscos virais. O curioso a se ponderar aqui é a versão de Herman Misch sobre esse desenrolar das coisas. Será que a ausência de pandemias nos últimos 50 anos não deixou o mundo mais vulnerável à Covid-19? O declínio das doenças infecciosas teria nos levado
a subestimar a probabilidade de que pudessem ocorrer nos tempos modernos? Parte do que tornou a Covid-19 perigosa foi ficarmos tão bons em prevenir pandemias no último século que pouca gente antes de 2020 imaginava que uma doença infecciosa pudesse causar impacto em sua vida. Era algo difícil de entender. Portanto, quando a pandemia chegou, as pessoas estavam totalmente despreparadas. A ironia dos tempos de vacas gordas é que eles geram complacência e ceticismo em relação a advertências. Os epidemiologistas vinham alertando havia anos que algo como a Covid-19 poderia acontecer, mas suas palavras encontraram, na maior parte das vezes, ouvidos moucos, além de um público inclinado a pensar que as pandemias se restringiam aos livros de história e a outras partes do mundo. É difícil convencer as pessoas sobre o risco de um perigo que elas presumem ter derrotado. À medida que fazia seu trabalho, a saúde pública tornou-se um alvo de cortes orçamentários, afirmou em 2020 Laurie Furman, diretora executiva da Associação Americana dos Profissionais de Saúde. A calma havia plantado as sementes da loucura, e isso acontece com muita frequência. Eis uma ironia comum. A paranoia leva ao sucesso porque nos mantém vigilantes, mas a paranoia é estressante, de modo que a abandonamos tão logo alcançamos o sucesso. Só que agora abandonamos o que nos conduziu ao sucesso e começamos a declinar, que é ainda mais estressantes. Isso acontece nos negócios, nos investimentos, nas carreiras, nos relacionamentos, em tudo. Carl Jung tinha uma teoria chamada enantiodramia. É a ideia de que o excesso de algo dá origem a seu oposto. Deixe-me dar um exemplo extraído da Mãe Natureza. Em meados da década de 2010, a Califórnia foi atingida por uma seca de proporções épicas. Depois veio 2017, trazendo uma umidade absurda. Partes do lago Tahoe receberam, não estou inventando, quase 20 metros de neve em poucos meses. Foi declarado o fim da seca de 6 anos. Que maravilha, poderíamos pensar. Só que as coisas descarrilaram de um jeito inesperado. A chuva recorde em 2017 levou a um crescimento recorde da vegetação no verão. O evento foi chamado de superflorescimento e deixou até as cidades do deserto cobertas de verde. Uma nova seca em 2018 resultou na morte dessa vegetação, que acabou virando lenha de fogueira, o que levou a algum dos maiores incêndios florestais que a Califórnia já presenciou. Assim, a chuva recorde levou uma queimada recorde. Essa situação possui um longo histórico, que pode ser verificado pela análise dos anéis de árvores, onde ficam registrados tanto os períodos de chuva pesada quanto as cicatrizes dos incêndios subsequentes. As duas coisas andam de mãos dadas. Um ano úmido reduz os incêndios e aumenta o crescimento da vegetação, mas essa vegetação acaba por secar em anos subsequentes sem chuva, aumentando assim a quantidade de material combustível, afirmou a agência americana responsável pelo monitoramento dos oceanos e da atmosfera. Isso não é lá muito intuitivo, mas aqui está outra vez. A calma planta as sementes da loucura. O que a calma plantando as sementes da loucura faz é importante. Em essência, ela nos leva a subestimar as chances de que algo dê errado, bem como as consequências de algo dar errado. As coisas provavelmente nunca são tão perigosas quanto no momento em que as julgamos mais seguras. Após o tabefes em Chris Rock no palco do Oscar, Will Smith procurou o conselho de Denzel Washington, que disse: "No seu momento mais grandioso, tome cuidado. É nessa hora que o diabo vem atrás de você."
Uma palavra final sobre por que as coisas tendem a sair do controle. Isso acontece porque o otimismo e o pessimismo precisam sempre exceder o que parece razoável, uma vez que a única forma de descobrir os limites do possível é aventurar-se um pouco além deles. Jerry Seinfeld tinha o programa mais popular da TV americana, então parou. Mais tarde, ele afirmou ter encerrado a série quando ele estava no auge, porque a única maneira de saber se chegamos ao topo é passando pelo declínio, coisa que ele não tinha interesse em fazer. Talvez seu programa continuasse numa ascendente, talvez não. Ele não se incomodava de não saber a resposta. Se há uma longa história de economias e mercados sempre ultrapassando os limites da sanidade, pipocando da expansão à recessão, da bolha à quebra, é porque tão pouca gente tem a mentalidade de Seinfeld. Queremos descobrir onde fica o topo, e a única maneira de fazer isso é insistindo em seguir adiante, até termos ido longe demais, quando então podemos olhar para trás e dizer: ah, acho que ali era o topo. As ações estão supervalorizadas? Quanto vale um Bitcoin? Até onde a Tesla pode chegar? É impossível responder a essas questões com uma fórmula. São coisas movidas por seja lá o que alguém esteja disposto a pagar por elas em um dado momento, como se sentem, no que querem acreditar e até que ponto os contadores de histórias são persuasivos. E as narrativas mudam o tempo todo. Podemos prevê-las tão bem, tanto quanto podemos prever como estará nosso humor daqui a 3 anos. Se o investimento tem potencial para render mais, alguém em algum lugar fará um teste para descobrir. O desejo humano de enriquecer ultrapassa de longe o número de oportunidades fáceis e óbvias. Se pusermos uma caixa no meio da rua e ao lado dela um cartaz dizendo: essa caixa pode conter uma oportunidade, alguém sempre irá abri-la. O que corresponde a dizer: precisamos identificar onde fica o topo. Por isso, os mercados não respeitam os limites da sanidade e por isso sempre se excedem na dose de pessimismo e otimismo. Têm de fazê-lo. A única maneira de saber se esgotamos todas as oportunidades potenciais dos mercados, a única maneira de identificar o topo, é levando-os não apenas além do ponto em que os números deixam de fazer sentido, mas além das narrativas sobre esses assuntos nas quais as pessoas acreditam. Quando um fabricante de pneus desenvolve um novo produto e quer saber seus limites, o procedimento é simples. Basta pôr o pneu em um carro e rodar com ele até estourar. Os mercados, no desespero de saber quais são os limites dos investidores, fazem o mesmo. Sempre foi assim e sempre será. Há 2 coisas que podemos fazer a respeito. Uma é aceitar que louco não significa defeituoso. Louco é normal. Mais que louco é normal. De tantos em tantos anos, aparece alguém afirmando que os mercados não funcionam mais, que são pura especulação ou se afastaram dos fundamentos. Mas sempre foi assim. As pessoas não perderam a cabeça. Estão simplesmente sondando as fronteiras daquilo em que os outros investidores se dispõem a acreditar. A segunda é compreender o poder de dizer basta. Ser mais como Seinfeld. Quando questionado sobre como conseguir os maiores retornos, o investidor Chamath Palihapitiya respondeu: na verdade, eu adoraria obter um rendimento composto de 15% ao ano, pois, se conseguir fazer isso por 50 anos, os ganhos serão imensos. Apenas ir devagar e sempre contra os problemas difíceis. Pode até ser que haja mais potencial em algum lugar por aí, mas tudo bem se você disser:
Quer saber? Estou bastante satisfeito com esse nível de risco e não me importo de ficar apenas assistindo ao jogo. Não é para qualquer um, e os mercados raramente conseguem fazer isso, mas deveria haver mais pessoas dispostas a tentar. A seguir, vamos falar sobre outro problema insano: nossa tendência a querer que as coisas boas sejam maiores e mais rápidas. E assim finalizamos mais uma leitura, audição. Obrigado por ter você aqui e até breve.